Principais razões pelas quais tantas pessoas que conheceram o Evangelho e sabem que Cristo é o Salvador, que conhecem o poder de Deus, que descobriram que a palavra é o poder de Deus para a salvação, e com tantas bênçãos, e com tantos privilégios, e com tantos dons, eles acabam desviando, e muitos deles terminam possivelmente no inferno. Quantos daqueles que ouvirão esta mensagem, e estão em muitas igrejas, virá o dia quando eles irão dizer: Senhor, Senhor, e ouvirão a voz que responderá: Por que você me chama de Senhor? Eu nunca os conheci. Senhor, eu fui à igreja. E o Senhor lhes responderá: Eu não conheço você. Eu dei o dízimo. Eu não te conheço. Você nunca esteve no meu livro. Nunca você foi realmente regenerado pelo Espírito Santo. Porque se você tivesse sido regenerado pelo Espírito Santo, você teria conhecido a primeira razão pela qual os cristãos falham. E a primeira razão pela qual eles falham é por não entenderem a santidade de Deus. Em toda a Bíblia e através de todas as páginas de escrita encontramos uma palavra peculiar, e é a única palavra que é repetida 3 vezes quanto aos atributos de Deus. Nunca se encontra no Deus da Bíblia. Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Nunca você vai encontrar. Deus é amor, é amor, é amor. Mas você vai encontrar. Deus é santo, santo, santo. 3 vezes. Nos atributos divinos de Deus, a santidade é o clímax de tudo, porque o amor de Deus é santo. A misericórdia de Deus é santa. A justiça de Deus é santa. Todos os atributos de Deus estão envolvidos em santidade. O que isso significa? O Santo Deus Jeová dos Exércitos. Significa que no Novo Testamento as pessoas são ordenadas a serem santas. Disse o Senhor: Como eu sou santo. Vivem o meu caráter, projete meu caráter, sejam santos, internamente e exteriormente, porque o caráter de Deus, intrinsecamente, é a santidade. Há 2 palavras que foram usadas para descrever a santidade de Deus no hebraico. A palavra kadosh significa santo, que é apartado do mal, ou do pecado. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, significa que entre Deus e o pecado existe uma barreira. Deus ama o pecador. O pecador é um pecador, porque ele tem pecado. Deus ama o pecador, mas existe algo no ser humano que impede que Deus abençoe o ser humano como ele gostaria. E o que impede de Deus se aproximar do pecador? O que impede Deus de abençoar e multiplicar e enche-lo de paz e justiça é o pecado. Por essa mesma causa do pecado, Deus enviou para o mundo a Jesus Cristo. Por causa do pecado, Ele não o enviou para nos dar lições de filosofia altruísta. Foi dito para a mãe de Jesus que desse a ele o nome de Jesus, porque a missão de Cristo era basicamente pagar e expiar e morrer, para fazer a justiça divina cumprir, e a justiça de Deus, de modo que o pecado fosse tirado de nós, e nós pudéssemos entender que não somos animais, que Deus nos ama e que Jesus Cristo é a porta pela qual podemos nos aproximar, compreender, conhecer, adorar, sermos salvos, servir a Deus e agradá-lo, em espírito e em verdade. Em Abacuque 1,13 diz: Tu que és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Sua santidade é tão grande que nem sequer ele pode ver o mal. Por isso, quando os sacerdotes de ordem levítico entravam no tabernáculo, Deus não podia ver o pecado. Antes que Deus pudesse ver o pecador, ele tinha que ver o sangue cobrindo o pecado. Os sacerdotes de ordem levítico foram estabelecidos com um propósito. Os sacerdotes da ordem levítica eram consagrados e separados por Deus. Tinham de fazer purificação cerimonial, ofertas, unção e aspersão do sangue, para que houvesse a santificação do povo.
Mas ainda havia uma grande deficiência no uso desses homens para oferecer sacrifícios a favor da nação israelita. A deficiência era esta: os próprios sacerdotes eram pecadores. Na verdade, eles só podiam exercer as suas funções sacerdotais após 7 dias completos de purificação cerimonial, durante os quais a expiação era feita por causa do pecado deles. Os pecados eram cobertos, mas não perdoados, porque o pecado jamais foi perdoado, até que o sacrifício na cruz fosse cumprido, e seu sangue precioso pudesse perdoar os pecados de nós todos. Então todo o trabalho levítico dos sacerdotes nos ensina sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus não somente significa que ele não pode ver ou participar do pecado, mas a santidade de Deus também significa que ele tem que castigar o pecador. Não há somente um pecado em nós, não há somente uma palavra torpe ou um pensamento impuro. Não estamos isentos de algum pecado que Deus não tenha que castigar. Por isso diz em Hebreus 10, 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Você acredita que a morte de Jesus Cristo foi somente um jogo? Você acredita que a morte de Jesus Cristo é apenas algo simbólico? Você acredita que, por exemplo, dentro da Igreja Católica, quando se celebra a missa e a repetição dessa cerimônia, pode limpar os pecados? Essa é uma das blasfêmias mais grandes que existe, esse sacrifício ou a missa católica. E somente há perdão pelo sacrifício que Cristo fez na cruz e não por celebrar uma missa. Por esse sacrifício, mediante nossa confissão a Deus por meio de Jesus Cristo, somos perdoados. Não somos perdoados por meio de rituais, peregrinações, sacrifícios ou cerimônias repetitivas. Somos justificados por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado no madeiro. Muitos pensam que podem zombar de Deus e no mundo há muitos desvarios, enganos, drogas, luxúrias, prostituições. Sabe por que essas coisas estão acontecendo? Simplesmente porque diz em Romanos 3, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você pode dizer o mesmo. Nós, mesmo que temos conhecido a Cristo, nós podemos dizer que temos conhecido a verdade e que Deus é santo e que Deus vai castigar nosso pecado e poderemos seguir pecando. Certamente, nós podemos cair em pecado. O Senhor nos enviou seu Santo Espírito, nos justificou e nos lavou com o sangue de Jesus Cristo. Deus é santo e Ele sabe que seguimos caindo. Ele sabe disso. Deus sabe que somos dele porque levamos a sério o pecado. E Ele sabe que até que venha a glorificação iremos cair muito. Mas o que Deus busca em nós é que quando pecarmos nos confessemos e deixemos o pecado para que nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, possa nos perdoar. Quando caímos devemos reconhecer e dizer: isso é um pecado contra o Senhor Deus. Quando reconhecemos, confessamos, e nos arrependemos deixando o pecado, por meio do sangue de Cristo somos limpos de todo o pecado. Em 1 de João 1, 8 a 9 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Você já se confessou ao Pai em nome de Jesus? Hoje, se você comer alguma carne ou alimento estragado ou vencido, a primeira coisa que teu organismo faz é recusar este alimento, porque ele foi feito por Deus assim. Seu corpo recusa qualquer coisa que não entre em harmonia com o organismo. Então, se você come algo estragado, teu organismo responde com dor, até que você não coloque para fora. A dor não cessa. O pecado tem a mesma complicação. Quando o pecado está presente em nossa vida, opera dores e nos faz miseráveis, nos faz sofrer, nos faz vacilar, nos afasta de Deus. O pecado nos mata.
impede nossa comunhão com Deus, impede que sejamos abençoados. O pecado cega e expulsa a santidade, nos afasta do Espírito Santo. Há uma grande relação entre a felicidade e a santidade, e entre o pecado e a tristeza. Diz em Eclesiastes 6: há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para de comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. A inveja dos maus e a prosperidade dos nécios é outra das causas do fracasso de muitos cristãos. Um fracasso dos cristãos é não conhecer o engano de sua antiga natureza. Romanos capítulo 7, 15 a 20. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Colossenses 3, 9 a 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A Bíblia ensina de uma maneira muito clara que em Romanos 6, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando eu o aceito depois de 2000 anos, como meu Salvador e meu Senhor, a Bíblia diz que naquele momento algo misterioso aconteceu naquela cruz. Quando nasci da minha mãe e meu pai, eu nasci com a natureza da minha mãe e de meu pai. Se você ler em Gênesis, diz a Bíblia, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 5 em diante a Bíblia diz que os descendentes de Adão nasceram de acordo com a imagem de Adão, ou seja, depois de Adão a raça humana nasceu com uma doença chamada pecado. E quando eu nasci do meu pai e minha mãe, diz Davi no Salmo 51, do pecado minha mãe me gerou. A Igreja Católica chama este pecado de original. Quando eu cresço, eu me dou conta desta natureza. E quando eu recebo Jesus Cristo, a Bíblia diz que essa natureza que eu herdei dos meus pais, o velho homem, Deus o agarra, o condena, e o coloca na cruz, e o crucifica. E Deus me ensina em sua palavra que quando Cristo morre, minha antiga natureza, que eu herdei dos meus pais, foi julgada e condenada na carne de Cristo. Quando Cristo foi sepultado, minha antiga natureza foi sepultada com ele. Quando Deus levanta Cristo, ele me levanta juntamente com ele. Isso se chama uma posição diante de Deus de santidade. E nessa experiência me dou conta que meus pecados foram perdoados. Deus me considera morto para meus pecados. Tenho sido justificado e não há condenação para a minha vida. Cristo é o meu juízo, mas todos os dias eu peco. Por isso Deus nos tirou da culpa do pecado. Isso é a justificação. Deus não tirou o pecado de dentro de nós quanto às nossas ações. De vez em quando queremos fazer algo do velho homem, seja ter, ganhar, fazer, em palavras, pensamentos, ações, em tentações. E por não sermos como anjos, Deus não nos fez anjos. Jesus fez com que fossem pagos nossos pecados, e nos deu o Espírito Santo, para começarmos a vencer dentro de nós mesmos a antiga natureza. Em Gálatas 5, essa natureza é chamada de carne.
A carne se opõe todos os dias contra o espírito, e o espírito contra a carne. Com efeito, você não compreende o que está acontecendo. Não implica em você pensar que não exista um ser supremo, mas você deveria dizer: Senhor, explique-me o que está acontecendo. Não podemos negá-lo por não compreender o que acontece com o mundo. Isso é desonestidade intelectual. Leia a Bíblia com o Espírito Santo. Sem ele você não pode entender a Bíblia, porque senão vai interpretá-la erroneamente, não irá entendê-la. Irá ler sobre muitas guerras e que Deus mandou matar os cananitas. O homem natural peca e blasfema sem entender a obra de Deus. Quando você vivia no antigo homem, você gozava da doce vida, comia, bebia, não havia problema, fornicava, adulterava. Mas quando chegou a nova natureza dentro de você, você ouve: é pecado o que você está fazendo. E isso de certa forma te tira a paz. Quando um cristão peca e comete atos sexual sem ser casado, ele se arrepende, se sente mal e procura ajuda. Se não é cristão, isso é algo normal, não busca ajuda. Essa dor que o cristão sente é uma dor que antes não sentia. Isso mostra que podemos ser chamados filhos de Deus. Quando estamos em Jesus Cristo, a Bíblia diz em João 15:4: está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Em Marcos 14:38 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem está em Cristo começa uma nova vida, e assim todos os dias teremos a carne nos pedindo que a obedeçamos, e nosso espírito dizendo para que não a obedeçamos. Isso é uma guerra diária, e não há descanso. Não há descanso para o cristão, enquanto houver a luta da carne contra o espírito. E quando estivermos morrendo na cama, a carne seguirá dizendo: me dê, me faça, para que tenhamos vitória em nossa vida cristã, em todos os dias, todo momento, instante, viver a palavra de Deus. Quando vivemos a palavra de Deus, meditamos, memorizamos, rebocando as paredes de nossa mente com a palavra de Deus, diante de muita oração, busca e jejuns, quando vier os ataques da carne ou do adversário, dizendo: olhe esta pornografia, deseje esta mulher, vista esta mini saia, coloque esta maquiagem, deseje as riquezas do mundo prazeroso. Isso você vivendo em espírito irá ser recusado. Mas se você não praticar a justiça e santidade todos os dias, quando vier a tentação você não conseguirá resistir ao pecado e seu prazer, em forma de tentação, porque você estará débil, e ainda dirá: é difícil ser cristão, é difícil não fornicar, é difícil andar nos padrões de Deus diante da santidade. Claro que será difícil, por isso Deus enviou a Cristo, para que Ele nos dê forças e vencêssemos a carne e o adversário. Ele guerreia por nós se nós estamos dentro de Sua palavra, vivendo no Espírito Santo, aborrecendo nossa carne na prática da justiça. O engano de muitos é de pensar que pode viver sem orar, ou orar pouco, viver sem jejuar, sem se dedicar à leitura da Bíblia, não ter intimidade com o Espírito Santo. Vencer a carne e o diabo sem Cristo é derrota. Sem Cristo nada podemos fazer, e para que se acheguemos a Ele devemos estar em santidade e justiça, obedecendo em toda nossa maneira de viver. Sem Cristo somos um nada. Ele diz: separados de mim, nada podeis fazer. Temos que compreender que a carne nos engana. O engano, por nós compreendido, nos faz entender que não podemos viver a vida cristã sem a ajuda de Deus. Os cristãos fracassam por não terem o temor a Deus. E este temor é ter plena consciência de que Deus nos ouve, esquadrinha nosso coração, mente e consciência, e que Ele nos pagará conforme nossas obras, sejam boas ou más.
O que aconteceria se nós soubéssemos que estaríamos sendo filmados às 24 horas do dia? Tudo o que fazemos no oculto, o que pensamos, esquadrinhamos, pensamos e cometemos, tudo o que fazemos no oculto, faríamos tudo para que as pessoas não soubessem o que fazemos no oculto. Em Provérbios 15, 3, diz: os olhos de Jeová estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. O temor de Deus faz falta a muitos cristãos. Por isso aquele que acha que está enganando alguém ou a igreja, ou é o seu pastor, para o Senhor nada é oculto, ninguém pode enganá-lo. E isso será demandado se não houver arrependimento diante do Senhor. Cedo ou tarde importa que estejamos diante do tribunal daquele que há de julgar os vivos e os mortos, segundo suas obras. 1 Timóteo 5, 24 a 25. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. O Senhor nos dá a oportunidade para que lhe confessemos nossos pecados secretos ou públicos, e assim arrependidos poderemos alcançar a graça de sermos perdoados. Um homem reconhecido por suas pregações, Deus usou este homem sendo ele débil, e Deus pode prolongar sua misericórdia em um homem mesmo com suas debilidades, mas não por muito tempo. Chega um momento em que o juízo tem que cair sobre a vida daquele que está em pecado, porque ninguém e nada pode zombar de Deus. Sansão estava crendo que o Espírito Santo estava com ele, e quando ele quis romper as cordas, não pôde. Quantos podem acreditar que podem escapar e se acharem por vítimas? E quando o juízo se apresenta, clamam pelo Senhor pedindo ajuda, mas no juízo não há mais misericórdia, e suas obras são manifestas. Quantos cristãos dizem que podem vencer a tentação, mas quando se passa o tempo, em vida, se torna escândalo para muitos, e neste assunto o Senhor já não pode te proteger, porque quem faz isso esconde, se inconscientemente ou conscientemente, está zombando de Deus. O Senhor sabe livrar da tentação os piedosos, mas os que zombam de Deus e os que o desonram, se não se arrependem, e não alcançam perdão, cedo ou tarde hão de enfrentar o juízo. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Irmãos amados, não conhecer a santidade de Deus, não ter o temor de Deus, e não saber que Deus nos ajuda em nossas debilidades, isso pode ser o início da ruína de sua vida cristã. Limpe sua vida e não acredite que por dinheiro ou por força própria você possa triunfar. Não se engane, o juízo de Deus tem que ser executado. Se você se confessar e pedir perdão, mesmo se com muitas lágrimas, orações, consagração, jejuns, busque o Senhor enquanto se possa achar. Este é o tempo oportuno. Peça que o Senhor te cubra com sua graça, e assim o Senhor prolongará sua misericórdia sobre aqueles que buscam sua misericórdia. Deus trabalha em todo aquele que o busca e o adora em espírito e em verdade, com o coração contrito, reconhecendo que o Senhor Jesus é o Senhor de nossas vidas. Seja abençoado com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Todo mérito, honra, reconhecimento, seja dado eternamente ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém.